Olá, que bom chegar até você mais uma vez. Que a graça e a paz que vem do Senhor alcancem você bem aí onde você está. Eu sou o Davi, pastor na IBR Fiel, e nós vamos continuar hoje falando sobre o jovem e a igreja. E nesse segundo episódio dessa temporada de estudos, nós vamos nos inspirar na história de uma menina que nós não sabemos o nome. Apesar disso, essa história nos traz uma série de lições importantes, seja para você jovem há menos ou mais tempo. E nós vamos encontrar esse registro em 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E o rei da Síria respondeu: Vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: Por acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: Por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que é profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. E você pode pular agora do verso 10 para o verso 14, que vai dizer assim: Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ele ficou limpo. Bom, essa história aqui, então, esse enredo que nós lemos, apesar de Naamã ser o personagem principal ali, né, desse momento, desse pedaço da história, se nós olharmos um pouco melhor, nós vamos perceber que, na verdade, a história também narra a vivência ali de uma menina desconhecida. Ela que fez a grande virada acontecer. E apesar da sua história, da sua trajetória ali de vida ter começado de uma forma muito traumática, imagina só, uma menina que a gente não sabe ao certo a idade dela, mas pelo que a Bíblia conta ela devia ser bem nova, sendo levada do seu país, da sua terra de origem, da sua família, e se tornando presa a uma outra família. Essa menina foi o canal que Naamã precisava para obter a cura para sua doença. E é aí que nós podemos tirar algumas lições, meus irmãos, dessa passagem. E a primeira delas é que Deus age em todas as coisas da nossa trajetória. Mesmo nas situações mais difíceis que nós possamos enfrentar, Deus faz convergir para algo bom. É o que a palavra nos garante, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Aquela menina jamais poderia imaginar que a partir daquele exílio, daquele trauma, ela poderia ser uma bênção para Naamã. O texto bíblico não nos mostra ela vivendo de forma frustrada, nem revoltada com a sua situação. Na verdade, diante do sofrimento do seu senhor, que era Naamã, ela se mostra preocupada, engajada ali em ajudar. O que Deus também então, e a gente não pode fazer através de cada parte da nossa história. Hoje, você jovem, o que Ele não pode usar para abençoar outras vidas, meu irmão, minha irmã. Deus não desperdiça nada. Mesmo que de primeiro momento nós não entendamos os seus caminhos, nós podemos confiar que algo maior Ele está fazendo em nós através de nós. Não despreze aquilo que você carrega, e essa é a segunda lição. Se a gente olhar friamente, quem era aquela menina para falar algo, para sugerir alguma coisa, alguém tão importante como Naamã, tão poderoso como ele, capitão de um exército? Mas ela não se intimidou, pelo contrário, ela compartilhou o conhecimento que ela tinha como israelita, de que lá no seu país de origem, alguém, que no caso era Eliseu, o profeta Eliseu, poderia ajudar. Foi a sua ousadia que criou a conexão ali necessária para a cura de Naamã. E, meus irmãos, nós não podemos diminuir aquilo que nós aprendemos na vida, as experiências que nós temos, mas principalmente o nosso conhecimento do poder de Deus.
mesmo que talvez você conheça e se relacione com pessoas de maior poder aquisitivo, formação acadêmica, idade, até tempo de igreja, por exemplo, não se intimide. Mas libere aquilo que tem de Deus em você para abençoar, para servir. Por mais simples que possa parecer, aquilo que você carrega de fato pode transformar o dia, pode transformar a vida de alguém. Eu me lembro também daquele outro jovem menino que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos no meio daquela multidão que ouvia Jesus. Mas foi com aquilo que todas aquelas milhares de pessoas foram alimentadas. Nós não podemos dimensionar, gente, o que as nossas pequenas ações podem fazer. Então não deixe de falar, não deixe de orar, não deixe de servir, até mesmo com um bom dia, com um abraço, de dizer que ama, porque é com isso que Deus pode causar um impacto inimaginável em quem está recebendo. Não tem nada de cringe nisso, não tem nada de old school nisso, pelo contrário. E a terceira lição que nós podemos ver aqui nessa história é que mais importante do que o nosso nome é o legado que nós deixamos. Eu sei que jovens às vezes não se preocupam muito com isso, mas nós talvez nunca vamos saber o nome daquela garota, mas o que ela fez, mesmo hoje, milhares e milhares de anos depois, continua a nos inspirar. Inclusive a Bíblia conta que Naamã levou presentes para Eliseu, mas não fala que a menina recebeu nenhum presente, nenhuma gratificação por ter feito essa indicação. Isso me mostra que o mais importante é que Deus vê tudo e Ele mesmo recompensa. Então vamos buscar fazer o que nós precisamos fazer, sem focar naquilo que nós vamos ter em troca, como reconhecimento, likes, seguidores, nós vamos viralizar, vamos hypar. Tudo isso, gente, vai passar, mas aquilo que Deus vê dura para sempre e é isso que a gente precisa fazer. Um outro ponto é que o lugar de fazer a diferença é bem aonde nós estamos. Ali no lugar de trabalho dela, né, basicamente, foi onde aquela menina causou todo aquele impacto. E assim também é com a gente. Nós não precisamos mudar de escola, de família ou até de igreja para sermos agentes de transformação. Mas é justamente onde o Senhor nos plantou, nesse momento, nesse tempo, é que nós temos a oportunidade de florescer, de frutificar e deixar a nossa vida ser uma bênção para quem está conosco. Nós carregamos em nós o poder de Deus e onde nós vamos, nós precisamos deixar isso fluir. Então que tal cada um de nós abraçarmos a realidade que Deus está nos permitindo viver nesse tempo presente e nos comprometermos com o Senhor, de nos posicionarmos e agirmos como abençoadores. Para lembrar, minha gente, que Deus tem um propósito em todas as coisas, mesmo nas que parecem mais difíceis, mesmo nesses momentos mais, talvez até complexos da nossa vida. Mas Ele nos dotou com seu poder para sermos abençoadores, para abençoarmos as vidas que estão ao nosso redor, exatamente onde nós estamos e com aquilo que nós temos. Nós não precisamos de muito para começar, basta dar um passo em ousadia e nós vamos agir então de fato como agentes do Reino de Deus, entendendo que toda a nossa trajetória foi desenhada por um Deus perfeito para também abençoar outras vidas. Não pense que você é jovem demais para isso. Não pense que é muito cedo para isso. Mas comece hoje a enxergar que você também existe para ser uma bênção e marcar positivamente as pessoas que cruzarem pela sua vida em qualquer lugar que você estiver. Que Deus te abençoe nesse dia para ser um abençoador, uma abençoadora, em nome de Jesus. Até mais.